CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre a abertura de mais uma fábrica de montadora chinesa aqui no Brasil. Há algum tempo atrás, a BYD anunciou a abertura da fábrica por aqui, vai começar a operar nas próximas semanas, nos próximos meses. E agora, nos últimos dias, a GWM oficializou a abertura da produção, o início da produção local aqui no nosso país, mais especificamente no interior de São Paulo. É uma montadora que já está vendendo carros importados aqui já tem algum tempo e agora dá mais esse passo, que é um passo importante tanto para ela quanto, claro, para os consumidores, né? Isso muda o posicionamento das marcas no nosso país. Então, hoje você vai entender um pouco melhor o que esperar dessa nova fase da montadora GWM no nosso país. Eu sou o Guilherme Muniz e estou mais uma vez aqui com o André Paixão, da revista Auto Esporte. Fala, André, tudo certo? E aí, Gui, tudo bem? Olá aos ouvintes, sempre um prazer estar aqui no CBN Auto Esporte. Muito bom ter você por aqui, até porque o André já conheceu de perto vários desses carros, inclusive os carros que ainda vão ser novidade, né? Vão ser lançados por aqui a partir dessa nova fase. E nessa conversa de hoje você também vai ouvir o posicionamento da própria GWM, porque eu conversei com o Ricardo Bastos, que representa a GWM aqui no nosso país. Ele que é o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM, então ele traz aqui um pouco da importância desse novo momento, que inclusive ele retrata como a nova fase da GWM no nosso país. Então, mesmo os ouvintes que já conhecem a marca, pelos veículos que são vendidos por aqui, o Ora e o Haval H6 são os principais, né? O Ora é um hatch médio ali, né? Com um visual até diferentão, e o Haval H6, que é um SUV, esse acho que mais conhecido do público em geral. Ele fala sobre esses carros, mas também fala sobre os novos modelos que vão chegar por aqui. Até trazendo a informação, essa fábrica que foi inaugurada aqui no interior de São Paulo é a fábrica onde a Mercedes produzia carros no Brasil. É um movimento parecido com o da BYD, né? As duas montadoras pegaram fábricas que deixaram de ser usadas por montadoras mais tradicionais, investiram dinheiro, compraram o local, fizeram reformas e passam a montar 10 bilhões de reais. É o valor total de investimentos lá. São 4 bilhões até 2026 e depois, entre 2027 e 2032, outros 6 bilhões de reais. São valores significativos, né, André? E eu até acho que é importante a gente explicar aqui também para os nossos ouvintes qual a situação da GWM hoje aqui no nosso mercado. Já tem conseguido dados, números expressivos de venda? Ainda está chegando? Porque é um momento que não só ela está chegando, mas tem BYD começando a operar e já importando carro, várias outras importando carros. Deve ser difícil também conseguir se destacar, né? O que a gente já consegue mapear desse desempenho da GWM por aqui? Legal, é curioso que você comentou, né, das duas tomando caminhos parecidos, mas a operação de GWM e BYD acho que elas não poderiam ser mais diferentes aqui no Brasil. A GWM, ela sempre operou num ritmo mais devagar, um ritmo mais lento e constante. Eu até brinquei num texto que eu escrevi recentemente sobre o H9, sobre esse ritmo diferenciado da GWM. Fato é que eles acabaram de registrar um recorde nas vendas aqui no Brasil em julho, então o passo é mais lento e constante, mas aqui a gente tem já bons resultados. A GWM vendeu no Brasil em julho 3.932 carros. Tá. Esse resultado pode não parecer muito perto de uma Fiat que vendeu 50 mil, mas lembrando que a GWM é uma marca de ticket mais alto, só veículos eletrificados. E olha só, eles venderam mais do que Peugeot, Citroën e Mitsubishi nesse período. Nossa. São marcas aí com décadas de mercado brasileiro. A GWM, a gente ainda pode considerar ela como uma novata. Uhum. E o mais curioso é que desses 3.900, quase 4.000 carros, 3.300 foram do Haval H6, que foi o veículo híbrido, desconsiderando os híbridos leves, foi o veículo híbrido mais vendido do Brasil em julho. Então eles estão nesse compasso, essa é uma grande notícia para eles, né, de recorde de vendas, ao mesmo tempo em que eles inauguram uma fábrica que vai produzir não só as 4 versões do H6, como também o Haval H9 e a picape Power P30. Então, foram aí cerca de 3 anos de compasso lento da GWM, até agora que eles devem acelerar. A fábrica foi aberta, mas a produção em série mesmo desses veículos começa agora entre o final de agosto e começo de setembro, que é quando os carros efetivamente chegam às lojas, né, os carros nacionais. E é curiosa essa comparação que você traz com Peugeot, Citroën e Mitsubishi, né? Se não estou enganado, porque são marcas que operam no Brasil, não só existem no mercado brasileiro, portanto, o consumidor brasileiro
conhece, não precisa aprender que marcas são essas, mas produzem por aqui, né? Uhum. Com modelos diferentes, com investimentos diferentes, mas produzem por aqui. Então, a GWM não produzindo e ainda assim vendendo mais do que elas é um dado muito significativo. Claro, se espera que com a produção ela consiga passar de vez e aí se posicionar mais acima no ranking de vendas. Mas é interessante isso que você falou do crescimento, porque na conversa que eu tive com o Bastos, ele abordou isso e ele falou que o modelo de crescimento deles não é com picos. Então eles não querem ter um grande crescimento e aí depois no mês seguinte um outro grande crescimento. Eles têm como objetivo mesmo isso, eles dizem declaradamente: "Nosso crescimento é um crescimento constante". Então, Uhum. num primeiro momento, é um dado que não faz vista, mas ele vai se destacando. E você falou sobre operações muito diferentes, tem uma grande questão nessas produções das montadoras chinesas, que é o modelo de produção, que virou uma grande polêmica da BYD com as montadoras já instaladas aqui no Sim. país, porque, resumidamente para o nosso ouvinte, a BYD vai começar a produzir no país num modelo em que ela importa os carros parcialmente montados, né, os carros desmontados, e ela literalmente monta esses carros por aqui. Ou seja, ela não produz, ela não cria o carro do zero. Isso é feito lá na China, ela importa e monta. E aí eu perguntei para o Bastos, porque teve toda uma discussão que a BYD pediu uma isenção de imposto para poder fazer isso pagando menos, e a Anfávia, que é a Associação das Montadoras, pediu, por outro lado, uma aceleração do imposto de importação para tentar frear a BYD. E eu perguntei para o Bastos, logo depois que teve uma decisão do governo que atendeu parcialmente a esses dois pedidos, mas não agradou 100% a BYD. Perguntei para ele, e aí, isso impacta na operação de vocês? E aí ele respondeu, não, porque a gente nunca considerou produzir SKD, que é esse modelo Sim. mais simples aqui no Brasil. Isso mostra isso que você está falando, né? São duas montadoras que têm uma origem parecida, que trazem carros que têm tecnologias parecidas, considerando o que as outras montadoras oferecem aqui, mas têm visões completamente distintas, têm apostas completamente distintas para o nosso mercado, né? Acho que é curioso, né, nessa disputa de dinossauros, como a BYD definiu as fabricantes tradicionais e as Sim. fabricantes tradicionais, a gente tem ali a GWM no meio do caminho. Uhum. A própria BYD fala que eles serão uma empresa que vai fazer carros no Sim. Brasil com todas as etapas. A questão é quando isso deve acontecer. No caso da GWM, eles abrem uma fábrica com um regime CKD. Ou seja, os carros também não existem todas as etapas produtivas aqui no Brasil, Uhum. mas é um processo mais complexo e com maior nível de nacionalização do que o da BYD. Então, como funciona essa fábrica? Eles operam a montagem começa com duas linhas paralelas, uma para Haval e outra Haval H6 e outra para Haval H9 e Power. Essas linhas se encontram na fase de pintura, então a cabine de pintura é uma cabine só, e na sequência a montagem final também segue com uma linha. É um processo um pouco mais complexo, mas ainda assim vem um conteúdo da China, um conteúdo considerável, Sim. diante de uma produção completa, né, plena. E eles falam em produção de até 50.000 carros, né, então a gente pode esperar projetar até um aumento considerável nas vendas, já que hoje eles vendem mais ou menos 4.000 carros por mês, a gente pode aí, tem uma boa margem para eles continuarem crescendo nos próximos anos. Inclusive, eles já aumentaram, né? A previsão da fábrica era de produzir 20.000 unidades e subiu para esses 50.000, que já mostra aí um avanço nesses planos. Mas vamos ouvir um trechinho do que o Ricardo Bastos falou. Eu perguntei para ele o que a produção local aqui muda no jogo da GWM a partir de agora. Olha, essa parte agora que a gente começa, eu diria que é um novo ciclo, né, o próximo ciclo, né, da operação da GWM no Brasil. Quando nós chegamos no Brasil, até antes mesmo de começar as vendas, nós adquirimos a fábrica em Iracemápolis, uma antiga fábrica da Mercedes-Benz, que foi fechada um ano antes, né? Então, nós, enfim, para nós, muito importante nesse momento, primeiro, a gente, depois aí de pouco mais de 2 anos, que a gente começou a comercializar veículos no Brasil, a gente sentiu, né, e uma coisa muito grata para nós foi a receptividade dos nossos clientes, né, do consumidor brasileiro. O ano passado fechamos aí com praticamente 30.000 unidades vendidas, né? Nosso primeiro ano cheio de mercado, o ano de 2024, um ano de 12 meses para nós, um ano cheio. Com 30.000 unidades, a gente realmente é muito acima das nossas expectativas. E agora a nossa fábrica, né, que a gente começa a produzir no Brasil, vamos pegar o nosso Raval, que é o nosso campeão de vendas, vamos produzi-lo no Brasil, né? Então, para nós sempre também um desafio muito grande. Primeiro, porque a China tem uma escala gigantesca, né? Lá, aí quando eu olho a questão de custos, né, eu preciso obviamente atacar isso de uma forma muito responsável e a gente fez isso, né? Para primeiro não deixar que o veículo encareça,
né? Essa é uma preocupação inicial. Imagine que a China fabrica lá, cada fábrica nossa, mais de 400, 500 mil unidades, né? Então, a gente vai para uma fábrica aqui que era dimensionada para 20 mil unidades, subimos ela para 50 mil unidades. Mesmo assim, nós estamos falando aí de 10% do que é uma fábrica, às vezes, nossa lá na China. Então, nossa primeira preocupação foi custo, não deixar que isso mude ou tenha um impacto que vá causar qualquer mudança, né, negativa no aumento de preço para o nosso cliente. Então, nós cuidamos muito bem disso, tá? Não vai ter impacto negativo. E também, por outro lado, a gente também não consegue, não vai haver redução de preço, né? Não vai ter isso, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está tirando aí o impacto do imposto de importação no veículo, eu ainda tenho algum impacto nos componentes, né, que eu vou trazendo, eu tenho todo o investimento que eu preciso amortizar aqui no Brasil. Então, com relação ao primeiro tema, né, preço do veículo, estabilidade, tá? Estabilidade, sem surpresas, ou pelo contrário, eu acho que vamos aí comunicar ao nosso cliente que ele não vai ser impactado por qualquer aumento de preço relativo a essa mudança de produção. É porque eu perguntei isso pra ele, né? E aí, produzir no Brasil significa queda de preço? Ele já deixou bem claro que não, Sim. mas pelo menos alta de preços não. O fato é que quando tem a produção por aqui, eles conseguem controlar muito mais, né? Toda essa operação, toda a estratégia de preços, eles são impactados por menos surpresas, digamos assim, do que só a importação. Ele diz também que já tem aí 20 fornecedores com contrato assinado, mostrando essa questão que você falou de ter componente, né, local, de ter peças locais, e tem o objetivo de chegar a exportar para a América Latina, pelo menos num primeiro momento. André, vamos explicar para as pessoas, então. A gente falou sobre os modelos que hoje já estão à venda. E você até mencionou, olha, o H9, o Raval H9, ou seja, um SUV maior, de 7 lugares, vai passar a vir aqui também para o nosso país. E você teve contato já com carros que a GWM vende na China, mas ainda não no Brasil e vai passar a trazer. Vamos explicar, então, o que muda na prática com essa nova fase da operação, como ele mencionou, tanto do ponto de vista dos carros que vão ser produzidos, mas principalmente dos novos que vão ser importados. Que carros são esses que você já conheceu por lá e que o consumidor vai passar a conhecer nos próximos meses? Boa, vamos lá. São basicamente 3 novos modelos que Uhum. chegam aí até o final do ano. Então eles vão com isso praticamente dobrar a linha de É. produtos, né? Tudo bem que o H6 tem uma série de versões, mas serão 3 novos produtos. O Raval H9, ele basicamente é o primeiro grande concorrente de Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer, Mitsubishi Pajero Sport em muitos anos aqui no Brasil. Então é um SUV grandão, são aí quase 5 metros de comprimento, com carroceria sob chassi. Então é uma construção mais rústica, bem robusta mesmo, né? Aquela coisa de jipão. Mesmo o visual também vai por esse estilo, quadradão, faróis redondos. E a gente teve um brevíssimo Que fique claro. contato com esse carro na China. A gente dirigiu no estacionamento de auto shopping, Tá. era o que tinha. Era o que dava ali. E acho que é um grande acerto que eles estão fazendo, que esse e a picape Por, a gente já fala dela, Uhum. são os primeiros modelos não eletrificados da GWM no Brasil. Então a gente Uhum. está falando de 2 modelos com motor a diesel. Isso é curioso, né? E é Porque um as chinesas vêm vindo com essa ideia da Sim. eletrificação. Mas também não adianta nada elas oferecerem carros Sim. eletrificados que o público de segmentos específicos não compram. Uhum. Então eles estão indo por um caminho, de novo, diferente da BYD, motorização diesel para segmentos onde o diesel é muito importante. Então esse é um deles. A gente pode esperar aí um carro na faixa dos R$400 mil. E a picape Por P30, que é uma picape média, então vem para concorrer com Hilux, Ranger, S10 e todo esse exército de caminhonetes médias. E não poderia vir com outra motorização, senão também uma motorização diesel. A gente está falando de um motor de quase 200 cavalos, ele vai ser menos potente que as concorrentes diretas, mas eles apostam também num visual parrudo e em bastante tecnologia. A gente estima também preço na casa dos 300 e poucos mil reais. E por último, acho que esse modelo é o que eu tive a experiência mais legal na China, é o E07. Vai ser o modelo de maior luxo da GWM aqui no Brasil. É um SUV grandão, de tamanho de Volvo XC90. São mais de 5 metros de comprimento. É um SUV híbrido plug-in, mais de 500 cavalos, 1.000 quilômetros de autonomia combinada. Muito, muito luxo. 6 lugares e não 7. Então ele tem uma disposição de 222. Tá. Interessante, E diferente, né? bem diferente, É. bem diferente. O visual também é bem futurista, é bem legal. Mas o que mais me chamou a atenção é que nesse carro a gente não dirigiu. A gente fez um test drive de mais ou menos 20 quilômetros e meia hora com uma condução semi-autônoma desse carro. Então, assim que o carro entrou na primeira avenida, com faixas mais bem sinalizadas, o motorista chinês colocou lá, ligou o piloto automático, o sistema semi-autônomo,
E o carro foi, ele começou a mexer no celular, pegava água, pegava um lenço na mão, olhava para o lado, e o carro basicamente dirigia sozinho. Tudo bem, era um trajeto com menos trânsito, mas era uma via pública, Uhum. estrada e tudo mais, mas deu para fazer uma demonstração de como a tecnologia funciona e funciona bem, viu? Mesmo em curvas mais fechadas, o carro fez sem passar medo pra gente, foi, foi super tranquilo. E Interessante. esse é um carro para uma faixa de R$ 500 mil mais ou menos. Vai ser o GWM mais luxuoso que a gente vai ter, pelo menos por enquanto, aqui no Brasil. E é interessante, né? Porque para a pessoa colocar tanto dinheiro, né, fazer esse investimento, ela tem que confiar na marca. Então é um sinal de que a GWM está vendo possibilidade de explorar esse segmento. Vai ser interessante de ver, de fato, isso passar a acontecer. Falando no diesel, tem essa curiosidade, né, do fato de que as montadoras chinesas não estão apostando tanto nesse segmento. Nem as montadoras tradicionais estão olhando tanto para o diesel quanto olhavam algum tempo atrás. Mas eu acho curioso porque recentemente a gente falou sobre esse novo programa do governo federal que basicamente, muito resumidamente, calcula o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, de cada carro, a partir de vários fatores, incluindo o tipo de combustível que ele Uhum. usa, o quanto ele polui, e no final das contas, os carros que, também muito resumidamente falando, menos poluem são menos taxados, e os carros que mais poluem, para compensar, são mais taxados. Os carros a diesel são os mais prejudicados, porque eles Sim. são os que mais poluem. E aí eu perguntei para o Bastos, e aí, vocês já conseguem calcular o impacto disso para a operação de vocês? E o que ele estima, falando muito por cima, é o seguinte, que os carros deles podem passar a ter um aumento de 2 a 3 pontos percentuais de preço. Traduzindo, os carros podem até ter um impacto de até R$ 10 mil a mais no preço, o que, dependendo da faixa de preço, é bastante significativo. Sim. Então, eles têm que colocar isso também na conta desse processo todo. E aí, eu falei com ele sobre o que esperar, porque essa vinda da GWM para cá, assim como a BYD, é uma expansão global dessas montadoras que antes eram restritas à China, vendiam muito por lá, mas estão agora encontrando outros caminhos. E eu perguntei para ele o que que a gente pode esperar, o que que o Brasil representa para todo esse processo. Vamos ver também qual a explicação dele. Nós queremos com alguma velocidade, mas ainda precisamos de pelo menos 1 ano e meio para a gente conseguir começar a ter condições de exportar algum veículo, por exemplo, para a Argentina. A Argentina ela tem uma cota hoje e você pode começar a usar essa cota com imposto de importação zero na Argentina, com um conteúdo local de 35%, tá? Depois, isso dentro de uma cota, não é livre comércio, né? Para você ter aquela liberdade de comércio, você precisa atingir pelo menos 60%, que é o nosso objetivo. Mas a gente já pode, num primeiro momento, dentro de uma cota, já começar a mandar o nosso Raval para a Argentina e deixar de mandar o Raval da China para lá, tá? Porque lá o Raval chinês paga 35%. Então a gente conseguiria, com o esforço, é esse o razão porque a gente escolheu o modelo de peça por peça, né, de fazer aí todo o nosso processo peça por peça, olhando a exportação, né? Então essa é uma das razões. Esse é um ponto importante, né, Bastos? E aí eu queria jogar para uma questão ainda mais abrangente dessa discussão toda. Como que é esse processo, como que está o processo de expansão global da GWM e qual que é o papel do Brasil nesse processo? Ou seja, dá para dizer que a abertura de uma fábrica da GWM no Brasil é também parte desse processo de usar a produção local como uma ponte, um caminho para chegar em outros mercados? Qual que é o papel do Brasil na expansão global da GWM para fora da China? Olha, eu vou pegar até as palavras do nosso fundador e chairman do grupo aí, que falou isso para o governo brasileiro, né, para o presidente Lula na China. Ele disse que o Brasil, a operação brasileira hoje é a operação mais importante dentro do grupo, nesse momento, porque a operação brasileira é que está dando condições para a GWM, que está se internacionalizando, ou se globalizando, para ser um termo mais atual, né? Nós somos o terceiro país a receber uma fábrica fora da China, né? A Rússia, a Tailândia já tem fábricas de GWM e agora é o Brasil. E o Brasil é a única que está aqui no Ocidente, né? Nós estamos aqui com condições de mostrar para o grupo GWM, e é isso que a gente está fazendo, importantes aprendizados,
né, com o consumidor ocidental, com gosto diferente, né, do que a gente às vezes tem na China, outros lugares, não totalmente diferentes, mas com algumas questões muito particulares, né, os nossos veículos aqui no Brasil, nós fizemos bastante adaptações, mesmo antes da nossa engenharia, que agora a gente vai chegar mais forte com a produção local também, mas a gente mudou bastante o Raval em comparação ao Raval chinês. Então, a gente conseguiu mostrar isso para o grupo e hoje a operação brasileira ela é estratégica como ponto de referência para a América toda, inclusive, no primeiro momento, vou citar até o México, mas a gente pode, em algum momento, também avançar para outra, enfim, mais ali ao norte, mas por enquanto nós estamos falando de uma estratégia para a América até o México, né, América Latina, onde nós vamos trabalhar. Agora, não custa lembrar que o Brasil está prestes a concluir, né, já assinou, mas prestes a concluir o acordo com a União Europeia. A GWM ainda tem uma presença muito tímida na Europa, um pouquinho ali na Alemanha, no Reino Unido, e que o Brasil futuramente pode também se candidatar a ser uma base para exportação para a União Europeia, né? A partir desse acordo. Mas nesse momento a gente vamos lá no horizonte aí de curto, médio prazo, vamos focar Brasil, América Latina, mas eu acredito que a operação brasileira, considerando o nosso grupo, a nossa presença global, o Brasil pode ser sim uma ponta aí de explorar outros mercados além da América que nós estamos aqui. É isso, basicamente o que ele está querendo dizer é que México está aqui no radar, que os mercados aqui todos da América do Sul estão aqui no radar, mas que eles estão também de olho em outros lugares. Claro, o acordo União Europeia-Mercosul nem saiu do papel, precisa de fato sair do papel para eles pensarem nisso, mas eles estão de olho. Por quê? Existe uma certa restrição na Europa dos veículos que são produzidos na China, não pela origem deles, mas pela capacidade de produção que a China tem e que isso inundaria o mercado europeu e causaria um grande prejuízo para quem já está lá. Vindo do Brasil, não é um volume tão grande, então a ameaça não é tão grande, então é possível que o Brasil seja usado como essa ponte para a Europa. Um ponto só antes de jogar para você de volta, André, que eu acho interessante do que ele mencionou também comigo na conversa, é o seguinte: ele elogiou, por exemplo, essas medidas recentes do governo federal de rever a tributação de impostos sobre produtos industrializados, que no final das contas diminui preço para o consumidor dos carros mais baratos. Só que uma marca como a GWM não tem veículos que se encaixam nisso, ela não tem carros mais baratos. O que ele diz também é o seguinte: o governo deveria estar, assim como uma montadora como a GWM está de olho no futuro para levar para o mercado da União Europeia, o governo também deveria estar de olho em políticas que estimulem produção de carros no Brasil com o nível de tecnologia que a Europa compra. Porque a Europa, se esse acordo vier a existir, não vai necessariamente comprar os nossos carros mais baratos, os carros de entrada que foram beneficiados agora. E o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é: eu posso produzir o que a Europa quer, mas para isso é preciso que o Brasil esteja em linha com esse objetivo. Isso é muito interessante de ver como vai ser esse jogo daqui para frente, né? Porque as tecnologias já vão vindo como importadas, mas para elas ganharem um volume para o nosso consumidor poder comprar e aí para eles poderem exportar, as regras têm que eventualmente mudar também, né? Muito curioso, né, que a gente vê esse jogo de xadrez e cada um, não tô condenando, mas cada um luta pelo seu. Uhum. E no caso da GWM e todas as marcas que produzem carros de maior valor agregado, elas conseguem atender as normas e necessidades da Europa. Então daria sim para exportar. A diferença é que a maior parte das fabricantes que têm essa produção aqui no Brasil já são fabricantes europeias ou que já estão no mercado europeu. Então seria muito interessante caso a GWM consiga produzir no Brasil e exportar para a Europa. Tem um detalhe interessante do IPI Verde, né, que é esse programa novo do governo. Eu conversei recentemente com o presidente da Toyota, o Evandro Maggio, e a Toyota é uma das fabricantes que vai se beneficiar por já ter híbridos flex. Uhum. Basicamente, eles são os únicos que têm híbrido pleno com tecnologia flex aqui no Brasil. Então, eles terão um IPI menor para esses carros, Corolla Cross e futuramente Yaris Cross, e eles vão conseguir compensar o IPI mais caro, por exemplo, que a SW4 vai pagar por ser diesel. Então, esse é um movimento que a GWM também deve fazer, né, de correr para o desenvolvimento do híbrido flex deles, para compensar também o IPI elevado dos modelos a diesel que eles vão vender aqui no Brasil. Ou seja, aqueles 2, 3 pontos percentuais que eu mencionei agora há pouco, aqueles R$ 10.000 que esse imposto representaria no preço do carro, não significa que o carro vai ficar R$ 10.000 mais caro. Esse é o impacto para a montadora, mas ela tem margens ali, ela tem estratégias que ela pode adotar, porque ela sabe que se ela repassar esse custo, ela vai perder vendas e não vai ser vantajoso. Mas fato é que essa é a nova regra do jogo, eles vão ter que lidar com isso também. Muito bem, André Paixão, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CBN Autosport. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até mais.
O CBN Auto Esporte fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti, a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre a abertura do jogo, eles vão ter que lidar com isso também. Muito bem, André Paixão, obrigado pela sua audiência e até mais. Obrigado pela sua audiência e até mais.